Tudo bem, pessoal? Vou fazer aqui a gravação de um vídeo explicando sobre backup das configurações. Então nós estaremos salvando esses backups, essas configurações em um servidor de backup e posteriormente recuperando também. Eu vou fazer um exemplo e vocês poderão fazer os outros dois. Eu vou fazer em Campo Grande e vocês farão em Dourados e Coxim, certo? Então vamos lá. Primeiro eu tenho aqui um servidor de backup. Eu preciso, quando eu venho em serviços, quando eu vou aqui em TFTP, eu preciso certificar de que ele esteja on, ligado. E aqui ele lista para mim os arquivos que tem nesse servidor TFTP, que eu posso estar buscando, né, esses arquivos, ou então estar enviando meu backup para cá. Quando eu venho aqui na parte desktop, em configurações, tem a configuração de rede, é importante testar, ver se está respondendo, né, entre a comunicação entre o servidor e o router, porque se não estiver, você vai fazer o quê? Não vai conseguir chegar, então teria que resolver esse problema. Então eu abro aqui o meu router, eu vou acessar ele agora. A senha, eu vou entrar no modo privilegiado. Senha Cisco 2. Não foi ainda, hein? Foi agora, foi. Ficou senha, né? Muito bem. Então vamos lá, eu vou fazer um teste aqui de ping. Ping é 172.16.0.2, que é o meu servidor. Opa, pingou, né? Então só confirmando, está pingando. Aí o que que acontece? Eu vou listar aqui, eu tenho duas memórias, né, na máquina. Eu tenho a memória NVRAM, que a NVRAM é uma memória onde fica salvo os arquivos de configuração do router, que é um arquivo que será lido pelo iOS, que é o sistema operacional, logo que ele for inicializado. Quando o sistema é inicializado, ele vai na NVRAM, ele busca na NVRAM um arquivo dos parâmetros de configuração do router. E daí quando ele inicializa, que ele puxa esse arquivo, ele executa linha por linha. E ao executar linha por linha, as configurações serão aplicadas no router. É assim que funciona. Então, esse arquivo de configuração, ele fica na NVRAM. Mas será que tem alguma coisa lá? Eu vou dar aqui um dir NVRAM. Então, notem que quando eu dou aqui o comando dir NVRAM, ele mostra para mim que existe um arquivo e esse arquivo chama startupconfig. Então, startupconfig é meu arquivo que está lá na NVRAM, certo? Outra memória é a RAM. Assim como na máquina, a RAM é o que está em execução. Então, eu não vou dar um dir RAM, porque ele vai dar um erro, ele não tem. Então, esse arquivo que está na RAM, ele chama running config. Então, eu vou dar um show running config, ou simplesmente show RAM. Daí eu dou um enter. Quando eu dou um enter, ele vai listar para mim. E eu posso, se eu vou dando um enter aqui, ele vai passando linha por linha. Se eu vou pressionando espaço, ele vai passando tela por tela. Então eu consigo ler o arquivo através do comando show. O comando show me possibilita ler o arquivo. Mas aí o que acontece? Eu tenho que certificar de que esse arquivo que está em execução, que é o running config, ele vá lá para a inicialização.
Então tem que dar um comando de cópia running config para o arquivo que vai ser buscado pelo iOS é o startup config. Então eu vou copiar aqui, copiar tudo que estiver rodando, as configurações que estão rodando. Eu vou copiar essas configurações salvando elas na inicialização, que é a startup config, e dou um enter. Aí ele fala, ó, qual que é o nome do arquivo de destino? Startup config? Sim, startup config. Salvei, certo? Ou seja, eu já salvei, aí eu dou um dir nvrun, ele mostra para mim o diretório e instalar o arquivo lá, certo? Se eu quiser, por exemplo, ler esse arquivo que está lá, eu vou dar um show startup config. Aí ele abre para mim aquele arquivo para que eu possa fazer a leitura. Nem sempre um arquivo que está salvo na inicialização, na startup config, é o mesmo arquivo que está na execução, que é running config. Então pode ter diferença. Eu posso estar editando, liguei a máquina, ele carregou a configuração do arquivo da startup config, mas depois eu fiz alguma alteração, eu editei, alterei uma interface, mexi num protocolo, e daí o que acontece? Ele simplesmente eu terei um arquivo da execução diferente, mais atualizado do que um arquivo que está na startup config, certo? Muito bem. E daí o que eu faço agora? Eu tenho a opção de fazer uma outra memória, seria a flash, né? Eu vou dar um dir flash. Então a flash é onde fica aqui, ó. A flash, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então eu tenho aqui o meu arquivo, que é o iOS do meu router, né? O iOS. A flash é um cartão de memória. Então o iOS fica lá e quando o router é inicializado, ele é descompactado. E após ser descompactado, eu consigo, por exemplo, fazer ele é executado. E daí ele aciona toda a configuração também, buscando na sequência o arquivo startup config na nvrun. Então eu tenho três memórias. A memória flash, onde fica salvo o iOS. Memória nvrun, onde fica salvo o arquivo de configuração. Arquivo esse chamado startup config, por padrão. E também eu tenho a memória RAM, que eu tenho um arquivo que é executado chamado running config, certo? Então eu vou, por exemplo, dar aqui um dir nvrun e eu vou copiar esse arquivo da startup config para a memória flash. Então eu vou dar um copy nvrun para flash. Copy startup config para flash. Então eu estou copiando o arquivo de configuração que está lá no nvrun para a memória flash. Enter. Aí ele pergunta para mim, qual que é o nome de destino? Bem, eu tenho aqui a opção de manter o nome de destino, padrão, ou eu posso muito bem fazer um backup, falar assim, backup cg, certo? E vou dar um enter. Então, o meu arquivo agora na flash, eu vou dar aqui um dir flash. Pode observar que agora eu tenho aqui, ó, backup cg. Então, o que é esse backup cg? É o backup do meu router de Campo Grande. Então, se por acaso, bom, eu vou dar aqui um WR, que é o mesmo de copiar as configurações da execução para inicialização de um WR. Eu vou reinicializar o meu router.
Confirma? Confirmo. Meu router aqui, ó, pode observar, o meu iOS está sendo descompactado. Ele está sendo descompactado aqui, lá na memória flash. Ele foi descompactado, aí ele já acionou lá na NVRAM o arquivo startup config, certo? Quando ele acionou esse arquivo startup config, ele já listou as configurações das interfaces e pode observar que as minhas interfaces já subiram. Isso porque eu tinha um arquivo de configuração. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simulação aqui, né? Eu vou pegar o meu router e vou simular uma queda, uma pane. Eu perdi as configurações. Meu router, cheguei na segunda-feira e meu router estava fora porque eu perdi as configurações. Alguma oscilação de energia muito séria pode ter levado a perder as configurações. Então eu vou dar aqui, ó, erase startup config. Então eu vou apagar as configurações da inicialização. Aí ele está perguntando, você confirma? Quer continuar? Sim, vou continuar. Bom, eu apaguei, tanto que eu vou dar aqui um dir nvram e ele mostra que não tem nada, porque eu apaguei. Mas se eu dou aqui um show ip int bri, ele mostra para mim que meu router está configurado, está funcionando. Eu pingo, ó, 172.16.0.1, é ele mesmo, é óbvio, né? O ponto 2 tá pingando. Eu pingo ponto 3. Quer dizer, meu router está funcionando. Eu vou pingar aqui no meu vizinho, ó. Eu vou pingar lá, ping 200.20.10.14. Tô pingando meu vizinho. O meu router tem nome. Quer dizer que meu router está configurado. Está tudo certinho. Então, o que vai acontecer aqui? Meu router está configurado. Mas quando eu dou lá um dir nvram, não tem nada. Quer dizer que quando eu dei um comando aqui, um erase startup, depois que meu router inicializou e tudo mais, eu dei um erase startup. Ou seja, eu fui lá e apaguei o arquivo de configuração. Mas o router já tinha inicializado, já tinha carregado o arquivo. Então aquele arquivo ficou na RAM. Eu não vou salvar esse arquivo. Eu vou dar um reload novamente. Quando eu dou um reload agora, ele vai perguntar, você confirma? Confirmo. Só que eu não salvei as configurações que estavam na execução. E quando ele inicializou anteriormente, eu apaguei os arquivos que estavam na configuração, na startup config. Tanto que agora ele já pede aqui para mim, ó, como se não estivesse nada de configuração, para mim iniciar o diálogo. Eu vou responder não, certo? Mas se vocês puderem observar, o meu router está todo derrubado. Desculpa. Então meu router caiu todas as interfaces dele. E o que eu faço agora? Bom, agora eu vou recuperar. Eu vou dar aqui um ENA, não pede senha, nada, né? Vou dar um dir nvram e ele mostra para mim que não tem nada. Eu vou dar um dir flash e ele mostra para mim, opa, mostra que eu tenho um backup das configurações. Como eu tenho um backup das configurações, o que eu posso fazer? Eu posso recuperar o meu router. Como que eu posso recuperar o meu router? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer uma cópia flash para nvram. Cópia flash para startup config. Aí eu falo, ó, quero copiar da flash para startup config. Aí ele fala qual que é o source, origem, file, arquivo de origem. Qual que é o arquivo de origem? Tá aqui, ó, backup cg. Então vamos colocar lá backup cg. Backup cg.
Aí qual que é o nome de destino? Startup config? Sim, startup config. Dou um enter para confirmar. E ele copiou. Aí quando eu dou agora um dir nvrun, já mostra para mim que tem um arquivo lá. Aí eu vou dar um reload aqui. Vou reinicializar. Aí pode observar que o meu router, ele já carregou aqui as interfaces dele, já subiu. Quer dizer que ele já subiu configurado, está pedindo senha para mim. Eu vou lá e coloco a senha. Opa. Coloco a senha, vou dar um ENA. Tudo bem, agora eu vou dar um show startup config. Ele mostra para mim, ó, olha aqui a senha de enable. Aí ele mostra minhas interfaces configuradas. Aí mostrou ali que eu tenho um RIP configurado também. A senha para acesso VTY, senha para console. Quer dizer, simplesmente copiei as configurações que estavam na flash para a startup config lá na NVRAM. E eu recuperei meu router, certo? Muito bem. Então, tá aí um exemplo de recuperação. Agora, o que nós faremos aqui na prática mesmo? Nós temos que... Pode ser que às vezes até o cartão flash dê um problema, né? Então, quando eu apago aqui, ó, tô falando aqui, ó, delete flash. Qual que é o nome do arquivo que eu quero apagar lá na flash? Eu quero apagar lá na flash o backup CG. Daí ele tá falando delete flash /backup CG. Confirma? Confirma. Aí eu vou dar um dir flash. Pode observar que não tem mais o backup, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a situação ficar melhor ainda. Eu vou apagar o startup config. Calma. Eu vou dar um dir nvrun. Pode ver que não tem nada lá, certo? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar o meu arquivo de configuração para o servidor TFTP. Então eu vou dar um copy running config para TFTP. Aí, ou seja, vamos entender, eu não estou salvando localmente meu arquivo de configuração. Eu estou pegando o arquivo que está na running, que está na execução, e enviando ele para um servidor TFTP. Aí ele fala, ó, endereço ou nome do host remoto. O meu servidor aqui é o 2. Então eu vou colocar lá 172.16.0.2. Enter. Destination. Então eu vou colocar lá cg-config. Pode deixar isso mesmo. Enter. Aí ele está enviando. Diz ele que enviou aqui. E o nome do arquivo cg-config. Eu vou lá dar uma olhada, que eu não sou bobo. Então, serviços TFTP. Olha aqui, ó, cg-config. Que maravilha, né? Então está salvo lá no meu servidor TFTP. Certo? Muito bem. Então quer dizer que aí eu já tenho um exemplo, né? Aí se eu mandar dar um reload aqui, confirma. Lembrando que eu apaguei o arquivo de configuração na inicialização
E quando eu fui fazer a cópia agora para o servidor TFTP, eu copiei o arquivo da execução para o servidor TFTP. Então, a meu servidor, eu não tenho nenhuma configuração salva nele. Aí, tanto que ele começou aqui do zero, ó, em branco. Como que eu faço agora para recuperar do meu servidor TFTP? Olha, é simples. Eu preciso pelo menos ter comunicação até ele, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Pode ver que está tudo derrubado, as interfaces do meu router. O que eu faço? Meu servidor TFTP é o IP2. Eu vou configurar essa interface do meu router que me dá acesso ao servidor TFTP, que é a giga 0/0. Então eu abro aqui meu router, entro no modo de configuração, int gi 0/0, IP address 172.16.0.1 com a máscara 255.255.250.0, Eder. E vou dar um no chute aqui. E eu vou colocar aqui uma informação de descrição. Então eu vou colocar aqui description. Então eu vou colocar, ó, eu vou colocar na description aqui interface de rede interna servidores. Enter. Ou seja, estou colocando a descrição nessa interface, porque uma hora que eu precisar fazer uma leitura, fica mais fácil de você se localizar. E vou dar um Ctrl Z. Eu dou aqui um show. Então vocês podem observar, ó, que eu tenho configuração nessa interface e não tem configuração em lugar nenhum mais, ó. Tá zerado meu router, nem VTY, nem acesso local. Porém, eu consigo agora com a configuração de IP pingar no 72.16.0.2. Será que não? Pingo lá, ó. Quer dizer, o meu router aqui, ó, ele já está conectando com as máquinas deles aqui. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso comunicar o restante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui do meu servidor TFTP as configurações do meu router. Então, se eu dou aqui, ó, um dir nvram, não tem nada. Dir flash, só o meu iOS. Então, show startup config não tem também arquivo de configuração. Então, mas eu vou buscar lá do meu servidor TFTP. Então, o que eu faço? Eu vou dar um copy TFTP para... Eu posso trazer para flash, posso trazer para... Eu posso trazer para a startup config e posso trazer para a running config. Eu vou trazer para a running config para poder explicar um detalhe para vocês. O duro que vai dar um conflito com a... Bom, vou trazer, depois a gente vê. Então aqui eu vou copiar, olha. Copiando de onde? Do servidor TFTP para running config. Enter. Endereço ou nome do host remoto. Esse host remoto, eu estou na onde? Estou no meu router. O host remoto é o servidor. O IP dele é 172.16.0.2. Enter. O nome do arquivo de origem. Então eu abro lá meu servidor, tá aqui, ó, cg-config. Então eu abro aqui. Então vai ser cg-config, né? cg-config. Então, vamos só conferir.
cg-config, né? Para não dar erro, né? Aí, nome do destino. Running config? Sim. Aí ele copiou, certo? Está mencionando aqui que foi copiado. Pode observar que já alterou aqui a configuração do nome do router. Eu vou dar aqui um show running para verificar. E ele já tem aqui a senha de enable. As interfaces aqui ele manteve, né, a giga 0/0, a description que eu fiz. Aí tem aqui a serial, né? Tem as seriais aqui todas configuradas, né? Tudo certinho. O RIP, quer dizer, ele voltou às configurações, certo? Só que assim, minhas configurações eu copiei de um servidor TFTP para a running. Aí olha só quando eu dou um show IP int.br. Ele mostra para mim que as interfaces estão todas DAO administrativamente. Quer dizer que como administrador eu chutei as interfaces. Mas não é verdade. Então eu preciso entrar. Quando eu faço uma recuperação de configurações neste estilo, ele fica tudo DAO. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar na interface e ativar ela. Igual essa aqui, ó, serial 0/0/0. Eu entro lá, conft int s0/0/0 e vou dar um no shoot. Quando eu dou no shoot, fisicamente subiu e também o protocolo também subiu. Aí eu faço o que? Eu vou dar um show IP int.br novamente e ele vai mostrar para mim que ela está up. Então quer dizer o que? Que ela subiu a interface. Então toda vez que eu volto umas configurações desse formato aqui, eu tenho que ir lá e tirar as interfaces de shutdown. Eu tenho que ativar, eu tenho que dar um no shoot, certo? Diferente, por exemplo, eu vou só dar um reload. Opa! Se eu dou um dir nvrun, pode observar que ainda continua não tendo nada na nvrun. Por quê? Eu copiei do servidor TFTP para a running config. Então eu vou copiar agora do servidor TFTP direto para a startup config. Então eu vou lá, ó, copy TFTP startup config. Qual que é o IP do meu host remoto? 172.16.0.2. O nome do arquivo, então vai ser lá cg-config. Enter. O nome de destino, startup config? Sim. Enter. Copiou. Agora eu dou um dir nvrun e ele mostra para mim que tem um arquivo. Eu simplesmente vou reinicializar. Então ele pergunta se eu quero salvar as modificações. Eu digo que não. Porque se eu salvar, eu vou salvar o que está em produção. Confirma? Confirma. Porque eu já tenho um arquivo salvo lá na nvrun. Se eu já tenho um arquivo salvo na nvrun, por que eu vou salvar o que está na execução? A não ser que eu tenha atualizado alguma coisa. Pode observar que já reinicializou e carregou devidamente configurado. Olha lá, senha. Pronto. Show IP int.br. Pode observar, olha que maravilha, né? Tudo funcionando. E quando eu olho aqui meu router já está online. Então, da mesma maneira, vocês fazem para enviar o backup das configurações para o servidor TFTP. As configurações de Coxim e as configurações de Dourados. E também de Campo Grande aí no exercício de vocês.